Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. O amém está assim, parece amém de 2 horas da tarde, né? Mas depois que a gente foi banhado por este orvalho precioso que o Senhor trouxe sobre nossas vidas, a palavra de Deus, essa jornada em parte do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, nosso coração está mais feliz, mais alegre, mais confortado com esta santa palavra. Meus amados e queridos, sempre uma alegria, um desafio grande poder estar aqui no púlpito, diante dos pastores, como diz o pastor José Carlos de Lima. Pregar para pastores é relembrar, né? Homens que pregam a palavra do Senhor diariamente, o ano todo, ininterruptamente, praticamente, né? Mas é também um privilégio saber que o Senhor, por sua misericórdia, nos dá a estarmos aqui diante dos nossos pastores, da nossa pastoral. Reconhecemos a bondade, a cortesia do nosso pastor presidente em nos convidar, a diretoria também em dar o aceite. Estamos aqui com temor e tremor diante do Senhor para compartilhar convosco uma palavra. E sempre que vem um desafio assim, eu tenho por já costume a orar ao Senhor e pedir que nos traga algo novo aos nossos corações. São tantas mensagens que a gente prega e elas, a maioria, todas estão expostas também na mídia. E tantas mensagens que elas estão tão conectadas com o tema que foi escolhido. Mas o Senhor me fez perceber uma palavra e eu quero com muita alegria compartilhar convosco. Então vamos à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. E eu quero convidar-vos para esta leitura e distinguir os versículos 6 e também o de número 15, para falarmos sobre este tema tão precioso, conservando a essência do Evangelho na prática ministerial. E ao fazê-lo, vamos particularizar esse assunto, recorrendo a Paulo em suas cartas pastorais ao seu filho na fé e discípulo, amado Timóteo. Todos já encontraram? Eu leio na Nova Versão Internacional da Bíblia, a Bíblia que conduz nessa tarde, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, 6 a 16. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé. Isso fala de essência. Com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida
e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Quero, meus amados e queridos irmãos, fazer menção mais uma vez do versículo de número 15. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E esta palavra me tocou profundamente, porque fala de um progresso evidente, de que estava havendo um progresso ministerial, de que Paulo tinha uma perspectiva, estava convicto de que o ministério de Timóteo, ele seria próspero. Ele prosperaria, mesmo que fosse na igreja de Éfeso, como já ouvimos hoje aqui pela manhã, mesmo que fosse um jovem e solteiro. É uma igreja já com tantos anciãos. E ainda pelo fato de estar sendo sucessor do mestre na palavra que é Paulo. Nós acabamos de ouvir um mestre da palavra falando, e é sempre um momento muito especial quando os ouvimos, como acabamos de fazer. E no versículo de número 6, o texto diz o seguinte: se você, Timóteo, transmitir essas instruções, e olha que nós já estamos no capítulo 4, e aí nós teríamos que recordar, como fizemos essa jornada em Mateus, desde a primeira epístola, para você entender um pouco melhor. Eu farei isso no transcorrer da mensagem rapidamente. Se você, Timóteo, transmitir essas instruções aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus. E aí ele vai para a essência, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema central da nossa EBO, e para mim eu tenho por certo que é uma escola bíblica especial, porque é a de número 80. É a de número 80. E o tema escolhido, conservando a essência do Evangelho na prática ministerial, com base em 2 Coríntios. Essa epístola que foi Timóteo que levou até lá. Então tem toda uma história de conexão que eu não vou me demorar compartilhando, mas indo logo de encontro, irmãos, a palavra também revelada do Senhor para o meu coração. Conservando a essência do Evangelho na prática ministerial. Conservar a essência do Evangelho é, sem dúvida alguma, o grande desafio, meus irmãos, que envolve a prática do ministério. A gente tem ouvido muito falar sobre o Evangelho, e por isso nós devemos estar cada vez mais conscientes. O Evangelho que é Cristo, Jesus nosso Senhor, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E temos que estar conscientes que a igreja luta de forma constante, ininterrupta, contra Satanás. É para isso que aponta o texto escolhido para o tema da nossa 80ª escola bíblica. Reconhecermos que a igreja do Senhor e nós obreiros estamos sempre em guerra. O texto áureo do tema da EBO diz assim, expressa a preocupação de Paulo com a luta. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, há uma guerra e uma luta. Meus irmãos, eu louvo ao Senhor, porque desde o ano passado, na nossa escola bíblica de obreiros, o Senhor trouxe ao nosso coração, está compartilhando com a igreja, pelo menos nesses próximos 2 anos, de forma intencional, sobre o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. E tem sido um impacto na nossa vida, na vida da igreja. Os batismos já voltaram todos os meses. Isso já após pandemia.
E a igreja tem se levantado, as escolas bíblicas estão repletas, pelo menos na sede não tem mais onde colocar uma cadeira para um aluno de escola dominical, precisamos de mais espaço. As salas do seminário teológico estão todas lotadas. Irmãos, irmãs, o Evangelho do Senhor, a essência do Evangelho, quando ela se ressalta, algo extraordinário acontece. Por causa do Evangelho, não por nossa causa, mas o Evangelho se sustenta em si mesmo, porque ele é o Evangelho de Cristo, glória a Deus. É a boa notícia, é a boa nova, e a gente pode ver por meio da igreja essa renovação gloriosa, e por outro lado a gente observa Satanás se levantando, tentando sabotar a obra do Senhor, às vezes causando problemas, tentando tumultuar, atacando frontalmente alguns ministros da palavra do Senhor, porque alguns foram atacados. De repente, aquele mesmo espírito que atacou Judas, né, de meter a mão na bolsa, teve nenhum glória a Deus. Quem é que dá glória a Deus com uma conversa dessa, irmãos? Quantos estão conscientes que a velha serpente continua ativa e continua atacando e trabalhando, pronta para enganar e para corromper? O apóstolo Pedro deixa claro, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, bramando como um leão. Ele está buscando a quem possa tragar. Não é todo mundo que ele traga, não. Não é todo mundo que passa, como diz o cearense, na goela do capeta, não. Mas alguns ele busca e ele pode tragar. Ele pode engolir. Alguns engolem vivos mesmo. Mas os discípulos de Jesus têm que levar uma coisa em mente: conservar a essência do Evangelho. Nunca é demais, meus irmãos, nunca é demais nós relembrarmos o que o Evangelho significa. Essa boa nova do Evangelho é mais do que boas vibrações que a gente tem visto em algumas celebrações e em algumas reuniões. O Evangelho é mais do que essas boas vibrações. É aquela mensagem que tem um conteúdo específico, que pode ser bem definida exclusivamente pela Bíblia. E cabe a cada crente, a cada cristão, a cada pastor dar razão da sua fé. Conhecer o Evangelho que prega, viver o Evangelho que prega. Tomar a Bíblia, redescobrir o Evangelho, a essência do Evangelho, rearticular aquela antiga mensagem da palavra com as suas próprias palavras, nesse tempo que nós estamos vivendo. Vivemos uma época, meus irmãos, e é interessante que, não sei se coincidência ou não, e logo depois de setembro, parece-me que o Espírito Santo do Senhor vai agindo em tantos lugares, e a gente começa a ver as pessoas falando do Evangelho, pregando o Evangelho. Depois vieram a revista da EBD também falando sobre o Evangelho, mas essa é a nossa missão, sempre foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E a gente vive numa época, estamos vivendo uma época de redescoberta, eu digo assim, dinâmica, meus irmãos, empolgante. Estamos muito animados fazendo isso, e eu preciso reafirmar nesse instante, essa essência do Evangelho. As pessoas estão ouvindo a proclamação do Evangelho. Que mensagem é essa que Deus, por meio da vida perfeita, da morte expiatória, da ressurreição física de Jesus Cristo, veio trazer? Que Ele salva todo pecador da ira divina e o leva à paz de Deus, com a promessa de restauração para a ordem criada por Ele. Oh, glória a Deus! E sempre tudo isso Ele faz para a glória do seu santo nome. Eu estou plenamente consciente, meus irmãos, que nós devemos pregar, e nós pregamos sim, para a glória de Deus, pregamos a glória de Deus, a presença de Deus, a boa notícia de Deus. Pregamos a glória de Deus para a glória de Deus, não é para a glória de homem algum. Então, o ato de sermos salvos do juízo divino e que nos leva à comunhão com Deus é obra totalmente dele, do Senhor, e não nossa, sem dúvida. Essas são as boas novas, essa é a essência do Evangelho, que deve ser amplamente conhecido por todos nós e sinceramente pregado nas nossas igrejas hoje. Glória a Deus. Há de haver tempo para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. A cada culto, eu louvo a Deus, meus irmãos, porque essa cultura está sendo completamente
reformulada, de forma dinâmica. Pode ser a festa que for, o culto que for, o tempo da palavra do Senhor está lá preservado, a palavra do Senhor. E como falar do Evangelho, a essência do Evangelho, é um tema tão recorrente nas Escrituras, que afinal de contas, nós somos chamados para pregar o Evangelho, em todos os nossos cultos e celebrações. Eu, orientado pelo Senhor, não tenho dúvida, tento aqui nessa palavra particularizar o assunto, fazendo uma breve exposição sobre o que Paulo comenta, orienta, ensina, aconselha, recomenda a Timóteo, seu discípulo. E eu quero direcionar o tema, que é conservando a essência do Evangelho, para esse contato, para essa recomendação de Paulo a Timóteo, para essa conversa, para esse diálogo. Então, se você puder, acompanhe comigo, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, e o versículo 15. Se você, Timóteo, transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Versículo 15. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Paulo aconselha a Timóteo a conservar aqui a essência do Evangelho, para que o seu progresso ministerial fosse evidente. Às vezes, meus irmãos, nós nos espantamos com o progresso ministerial de alguns obreiros do nosso tempo. Pelo menos da minha geração, eu às vezes encontro uns que eles estão como se fosse há 40 anos atrás, pregando nos mesmos textos, falando as mesmas coisas, cobrando as mesmas coisas, e a gente se pergunta, não houve nenhum progresso ministerial? Continuou o mesmo? Às vezes a gente encontra alguém e diz, pastor Antônio José, graças a Deus que a gente amadurece. Se eu tivesse a maturidade que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, eu certamente não teria me conduzido ou me portado como em anos anteriores. Glória a Deus, isso é progresso ministerial. Houve um progresso ministerial evidente, mas Paulo, irmão, sabia aqui que o inimigo iria tentar desconfigurar o Evangelho de sua essência. Por isso ele orienta Timóteo e faz algumas recomendações claras e objetivas. E a gente sabe muito bem, meus irmãos, eu não vou me demorar, estamos pregando para pastores que conhecem as cartas pastorais. Ele era discípulo de Paulo, pastor da igreja em Éfeso, e como papel aqui de um ministro jovem, ele estava enfrentando a mais variada sorte de pressões da igreja. Pressões da liderança, dos bispos que já estavam liderando, conflitos os mais diversos, desafios de toda a igreja, e além do mais, da cultura à volta da igreja, na grande cidade de Éfeso, ali da deusa Diana e tudo mais. Então, com muito zelo e cuidado, Paulo enviou Timóteo, ele envia a Timóteo, enquanto pastor ali, 2 cartas extremamente pessoais, para encorajá-lo e aconselhá-lo na missão que ele estava agora assumindo. Então, o capítulo 4 da primeira carta de Paulo começa com a instrução do Espírito Santo sobre as condições reinantes naqueles dias. Os irmãos podem me acompanhar, 1 Timóteo 4, 1 e 2, você lê assim: o Espírito diz, Paulo fala ao Timóteo, ele pinta o cenário daquelas condições. Na primeira carta, coincidentemente, ele vai fazer a mesma coisa lá no capítulo 3. É assim, virão tempos trabalhosos, etc. E aqui ele diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja que isso está se referindo à questão da essência do Evangelho, que ele, no mesmo texto, vai falar, desse capítulo 4, que ele era bem nutrido com a verdade, com a boa doutrina. Então a essência não estava a essência não estava para ser negociada ali. Ele disse assim, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Irmãos, é só um efeito mesmo assim de contextualizar mais ainda a mensagem, quando o texto diz assim: diz o Espírito expressamente que nos últimos tempos, esses últimos tempos que Paulo se refere aqui, começaram na ressurreição de Cristo e continuam até a volta do Senhor, quando Ele vai estabelecer o reino e vai julgar toda a humanidade. E a gente sabe muito bem, aquele tempo já era aquele. Então a instrução do apóstolo para Timóteo, ele apelava para um necessário e contínuo crescimento na vida do jovem obreiro. Não era bastante que houvesse só ensino, era necessário que o ensino fosse eficaz para contradizer os falsos mestres. Meus irmãos, o que tem de ensino contraditório não está escrito em canto nenhum. Então, mais do que nunca, ou nós estamos conscientes do evangelho que estamos pregando, do evangelho que nós conhecemos, vivendo, nutrido por a essência desse evangelho e a conservando, ou então o nosso rebanho vai estar exposto a doutrinas de demônios. Esses falsos mestres, lá do tempo de Timóteo, eles na verdade plantavam o terror dentro da igreja, ditando regras severas, exigências, proibições as mais diversas, uma autodisciplina que se mostrava ineficiente para remover o pecado. Nós estamos aqui na carta de Paulo a Timóteo. Se você observar os versículos 1 a 5, você tem uma ideia do posicionamento daqueles falsos mestres. Histórias, fábulas como que de velhas, ou seja, conversa tola, exigências as mais diversas. Ainda hoje, no tempo que nós vivemos, às vezes a gente se depara com essas coisas, que falta essência, que falta conhecimento do Evangelho, e o que se ouve é: não faça isso, não faça isso, não faça isso, é proibido isso, aqui não faz assim, aqui não faz aquilo. Isso é cristianismo? Isso é legalismo. Quem dá o tom e a essência é o Espírito Santo. Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele quer, mas o Espírito Santo diz: não, você não vai trair o seu Deus. O coração deseja, o olho cobiça, mas o Espírito diz não. E a gente deve observar aqui, meus irmãos, às vezes nos impressionamos com alguns mestres que tem também por aí, com as suas credenciais, mas o que impressiona não é a credencial não, é quanto a essência do Evangelho está implantada no coração desse mestre, que ele é nutrido com a boa doutrina, com a palavra da fé. Então a gente observa prioritariamente aqui o conteúdo dos ensinamentos que são transmitidos, meus irmãos, através dessas pessoas, através dos seus testemunhos. Tem muita gente pregando, mas não está vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. O testemunho. Agora eu queria convidar a igreja, meus irmãos estão aqui, os pastores, para irmos agora a uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, 1 Timóteo 4, 6 a 16, porque ele vai apontar aqui alguns aspectos, eu anotei apenas 6, que revelam um evidente progresso ministerial na vida de um obreiro. E esse seria um subtema para o tema da nossa EBO, um evidente progresso ministerial. Primeiro aspecto, os irmãos podem repetir, já que nós não temos na mídia. Diga assim comigo: o que nos qualifica? A gente pode dizer melhor, né, meu? Já está todo mundo acordado já, vamos dizer. O que nos qualifica como um bom ministro está relacionado ao cultivo e ao apego das verdades da fé e da boa doutrina. O que nos qualifica? O que nos qualifica é isso. Veja agora o texto do versículo 6. Se você transmitir, se você terceiriza o público. Não, meu irmão, eu não prego dia de domingo, quem prega meus presbíteros. Então você já devia se jubilar há muito tempo e cuidar de outra coisa. Pastor prega domingo e prega doutrina também.
silêncio geral, meu irmão. É pregar dá trabalho, meus irmãos. A gente passa 3 dias meditando uma palavra para pregar em 50 minutos, 45. Não é assim? Para receber algo de Deus. Mas eu vou me demorar. Se você transmitir essas instruções, estão lá todas as instruções, que eu poderia citar todas elas, a começar somente da primeira carta. Serás um bom ministro de Cristo, se transmitir, nutrido com as verdades da fé. Paulo fala muito bem de Timóteo. Timóteo, você, a sua avó, a sua mãe. Ele queria ir na primeira viagem, Paulo deixou ele chorando, não vai. Foi depois. Você tem que esperar, você está aguardando, você não está pronto. São tantas coisas lindas a respeito desse relacionamento de discípulo e mestre. Nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina. Paulo recomenda a Timóteo que ele deve transmitir aos irmãos, e esse é o ponto, meus irmãos, a pregação do ministro, do obreiro, é o cerne do seu ministério, e portanto, prova ou critério inequívoco de que está havendo um progresso evidente no ministério dessa pessoa. Se o obreiro não prega a palavra, não se entusiasma com a palavra, não se esmera na palavra, não lê a palavra do Senhor, não só com regularidade, mas continuamente, isso faz parte da sua vida, como a sua própria respiração. Ele é entusiasmado pela palavra, e quando falta isso, meus irmãos, não há progresso ministerial. São tantos os desafios da jornada cristã, da vocação, do serviço do reino, que é inevitável a busca. É inevitável. Os irmãos podem repetir essa palavra do Espírito Santo? É inevitável. Vamos dizer mais alto? É inevitável. A busca do refúgio seguro nas certezas teológicas e nos conteúdos prioritários do Evangelho. Onde é que a gente busca refúgio na hora do aperto, meus irmãos? Na palavra. Onde é que a gente busca orientação? Na palavra. Onde é que a gente busca consolo? Na palavra. Quando a gente vacila o pé alguma coisinha, o que é que acontece? A palavra diz: levanta-te. Sou eu que falo contigo, glória a Deus. Esse não é o caminho. Eu sou o caminho. Recua, cala, fecha a tua boca. E aonde é que nós encontramos essa instrução? Na palavra de Deus. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você vai ser um bom ministro se você estiver nutrido. Vamos dizer todos juntos: nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que temos seguido. A grande pergunta é: você tem seguido? Você conhece a doutrina? Você sabe que boa doutrina é essa? Você seria capaz de explicar a doutrina do novo nascimento para um companheiro com riqueza de detalhes? Você tem estudado a palavra do Senhor? Você tem aproveitado esse tempo, essa rede que já está furando, de 1 da tarde até as 3, quando o irmão se levanta, porque ou o irmão bateu na campainha, ou a esposa disse: meu filho, o café já está pronto. Eu vou nem contar a história. Paulo apela para Timóteo no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz assim: tu, pois, meu filho, faz o quê? Fortifica-te. Os obreiros sabem de cor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quantos querem esse fortalecimento, meus irmãos? Isso é essência. Vamos dizer para quem está ao nosso lado: isso é essência. Fortalecimento na graça. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, meus irmãos, relacionado a um evidente progresso ministerial. Faça como o pastor Douglas, repita após mim, né? Glória a Deus. Desenvolver
Irmão, vamos dizer mais bonito, que eu sei que pastor não é fácil estar, mas nós estamos numa escola bíblica, é um momento de ensino, né? É menos formal do que num culto, a gente fica mais à vontade e os irmãos saibam que aqui não é aquela autoridade, o homem fica mandando a gente repetir, não veja assim não, veja como o ensino. Fico pensando, não é o pastor Antônio Zé, não, é Paulo que está pedindo, então eu vou obedecer. Ou então o pastor João, o presidente, tá certo? Aí vamos todos juntos, 1, 2, 3, desenvolver um autotreinamento para que a vida pessoal, espiritual e ministerial corresponda positivamente às expectativas do Senhor, da igreja e da liderança. Pastor, onde está isso? Veja o texto de 1 Timóteo 4, 7 a 9. 1 Timóteo 4 e 7 começa dizendo assim. Então você tem que desenvolver um autotreinamento. Sim, Paulo deu o recado, deu a instrução, mas agora Timóteo tem que entrar em ação. Rejeite, Timóteo, porém, as fábulas profanas e tolas. Na corrigida diz assim, e de velha, essa é coisa de velho mesmo. E fábula era que não faltava lá em Éfeso. E exercite-se, como é que se exercita, irmãos? Exercite-se na piedade. O autotreinamento que me refiro aqui é esse. Paulo diz assim, é você, Timóteo, aí eu não posso fazer por você. Eu te dou a instrução, eu te mostro a doutrina, eu te mostro o caminho, eu te oriento, eu recomendo, eu lhe instruo, lhe corrijo, lhe exorto. Agora tem uma coisa que é você, exercite-se na piedade. É isso que eu chamo de autotreinamento. A vida devocional do obreiro está intrinsecamente ligada à sua piedade. Ou seja, o que é piedade, pastor? É o sentimento sincero, fervoroso, de apego ao Senhor. E a gente vê isso aqui nesse mesmo texto que eu li, no versículo de número 16, no capítulo 4, versículo 8, no 1 Timóteo 3,16, e tantos outros textos. Mas, meus irmãos, observe o versículo 6 de 1 Timóteo 6. O que ele diz? Ele vai dizer, exercita-te na piedade. Já está terminando a primeira epístola, ele está dizendo assim, de fato, Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Agora veja 1 de Paulo a Timóteo 3,16. Paulo diz assim, Timóteo, grande é o mistério da piedade, e sem dúvida alguma, ao que diz o texto, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E ainda em 1 Timóteo 4,8 está escrito assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Aí ele continua, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há por vir. Ele diz que o exercício corporal para pouco aproveita, mas eu quero dizer para os irmãos, aproveite o pouco, porque sem ele você está morto. Vamos pelo menos cumprir o pouco, né? Uns 3 dias por semana, aqueles... pastor Pedro, não relaxa não, adianta. Glória a Deus. Nem que seja, mas ele disse, olha, para pouco aproveita, para pouco é proveitoso. Eu creio, meus irmãos, que o mistério aqui da piedade está relacionado, claro, com a nossa devoção, ou seja, o ato de dedicar-se, de consagrar-se ao Senhor. Meus irmãos, aí eu fiquei pensando, meu Deus, grande é o mistério da piedade. Se é um mistério, como é que nós vamos desvendá-lo? Ainda bem que Jesus chega para nós, lá em Lucas 8:10, diz assim, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então você pode conhecer. Se você for lá no dicionário bíblico, para que é vida devocional? Está lá escrito. É o ato de dedicar-se, de consagrar-se, é culto, é prática religiosa, é dedicação íntima, afeição, afeto. Então, não devemos confundir, eu chamo a atenção dos obreiros, não devemos confundir o ato devocional com o hábito devocional. O ato fala da prática da devoção, enquanto que o hábito fala da regularidade. Imagine um obreiro que passa o dia todinho sem fazer uma oração.
Imagine o obreiro que passou a semana todinha, ele não pegou na Bíblia para preparar exatamente nada, e no dia da doutrina, faltando somente 2 horas para ele dar a doutrina, e a igreja esperando, ele diz: Jesus, e agora? Senhor, tu ajuda o teu servo, tu sabe que está escrito, aonde eu abri, o Senhor vai me conceder a palavra, não abrir da minha boca. É o fariseu que o irmão acabou de falar, o hipócrita, ele não vai conceder nada não, você vai inventar qualquer coisa, vai fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, qualquer coisa, ou então pregar aquela palavra que alguém já pregou, e quando você prega, essa palavra aí fulano tinha pregado um dia desse. Pastor João conta uma história, que ele estava vindo para aqueles cultos no Templo Central, nosso presidente da convenção, ele estava vindo para o Templo Central com 10 ônibus, pastor Salim, lá do Maracanaú, que o pastor Deusdete, ele escalava, né? Eu levei na época da Decidade, e era o culto da libertação, né? E tinha o pastor Chaguinha, pregava muito naqueles cultos, e outros pastores, e o pastor João vinha no carro, e os irmãos vinham, e ele vinha e colocou, vinha com alguns obreiros, e colocou, e o irmão disse: pastor João, bote aí o CD para a gente ir ouvindo aqui, até chegar no Templo Central, o Marcos Feliciano pregando. Aí eles vieram do Maracanaú até chegar no Templo Central, ouvindo Marcos Feliciano. Quando chegaram lá na hora, o pregador que estava escolhido pregou qual mensagem? Aquela mensagem do Marco Feliciano. Até as línguas o camarada imitou. Não, miserável, irmão? Até as histórias. Diga para quem está assim ao seu lado: misericórdia, irmão. Misericórdia. Regularidade. Eu creio, meus irmãos, que eu creio, permitam-me dizer, meus irmãos, que um dos grandes desafios, ou quem sabe a maior deficiência do ministério pastoral, e o que tem atravancado o progresso ministerial e espiritual de muitos, e até mesmo o pessoal como pessoa, como crente, é não priorizar a prática do ato devocional. Sem essa prática, não existirá frutificação nos relacionamentos. Os relacionamentos vão ficar fragilizados pela ausência de uma comunhão com Deus, e comunhão com Deus só flui através do ato devocional, e quando tem comunhão, isso gera intimidade com Deus, e quando tem intimidade, a autoridade espiritual flui, e a palavra ungida, cheia da graça do Senhor, toca o coração da igreja de uma forma total e plena. Glória a Deus. Então não confunda ato devocional com oração para almoçar, para jantar, né? Para dormir, culto doméstico. Não estou falando nisso não, meus irmãos. A vida devocional é algo mais íntimo, é mais particular. É entrar no tambleon, né? Lá no quarto, fechar a porta, estar com o Senhor e ouvir Ele dizer aquela palavra. Glória a Deus. É por isso que Paulo afirma, veja aí o texto, 1 Timóteo 4:9. Ele fala tudo isso e depois diz assim: esta é uma palavra digna de toda aceitação. E a gente vai entendendo. Terceiro aspecto, os irmãos repetem após mim: a efetiva confiança no Senhor nos mostra que há um propósito claro e definido quanto ao trabalho realizado e as lutas enfrentadas no ministério. Agora veja o texto, 1 Timóteo 4:10, diz assim: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Na corrigida diz assim: principalmente dos fiéis. Meus irmãos, a nossa confiança no Senhor, é a nossa confiança no Senhor que nos faz responder adequadamente aos anseios da vida, enquanto nós trabalhamos e lutamos. Sim ou não, meus irmãos? Trabalhando. Todo mundo aqui está cansado, a labuta é muito grande. Não é só cansado do período convencional, não. É porque a gente já vem cansado. O trabalho é estafante. Eu dizia para um grupo de obreiros recentemente, e esse meu irmão, ministério, está na posse de um obreiro, ministério, pastorado, é algo desafiador, que nos confronta, que nos comprime, que nos imprensa, que nos cansa, que nos suga. E se você quer estar impressionado com isso,
Jesus vai mais além, diz assim: o pastor dá a própria vida pelas ovelhas, vai a vida toda. Alguns dos meus companheiros que eu estou vendo aqui, um dia desse, o cabelo estava branco, alguns perderam os cabelos, o outro nem branco está, outros estão cansadinhos, estão arrastando assim um pouco, e o tempo vai passando, e o progresso espiritual não é evidente. A gente encontra obreiros que estão terminando, que já estão cansados, que já não estão mais nem na labuta, mas continuam amargurados, sofridos, cansados, ainda assombrados pela alguma sombra do passado, do sofrimento que já passou. Deixa esse passado para trás, faz como Moisés e o Senhor lá no monte, olhando a terra. Ele disse: Moisés, ali não tinha rancor, ali não tinha ódio, ali não tinha decepção. Moisés, olha a terra, você vai só até aqui, meu querido. Moisés não estava preocupado com a rocha que era para falar, e ele foi bater, não tinha nada daquilo, estava tudo em paz, passado está apaziguado. Meu irmão, não só comece bem, termine bem. Tem que haver um progresso ministerial evidente, sim ou não, meus irmãos? Você vai terminar ferido, magoado, atribulado da vida, zangado, decepcionado. Nunca mais eu piso meu pé, eu nunca passei naquele município. Deus me livre. Meu Jesus. Aí diz o texto assim: colocando a nossa esperança no Deus vivo. Vamos ao quarto aspecto, só são 6, a gente já está terminando. Diga assim comigo, meus irmãos, com muita alegria: o ato de mandar é uma arte, enquanto ensinar é um dom a ser despertado continuamente. Eu não quero mandar não, mas vou pedir só uma águazinha para cá, glória a Deus. Veja o que diz o texto de 1 Timóteo 4:11. Nós estamos no texto, irmãos, é uma exposição desse texto de 1 Timóteo 4, 6 a 16. Estamos no versículo 11. O ato de mandar é uma arte, enquanto ensinar é um dom a ser despertado continuamente. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: ordene e ensine estas coisas. Na corrigida diz assim: manda e ensina essas coisas. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo um obreiro dizendo assim: irmão, quem manda aqui sou eu. Lá na sede é o pastor, mas aqui, não, aqui sou eu. Aqui tem dono, aqui tem cabeça. Sou filho de um velho, não sei mal o que, da família tal. Manda nada, meu irmão. Quem manda é o Senhor. Você ordena, ensina, mas você não usa a sua própria autoridade, a autoridade humana, a autoridade do ministério, da sua credencial, não. A autoridade não é você que estabelece, é a autoridade sacerdotal que já está estabelecida por Ele. E para você mandar, você precisa mandar na autoridade do Espírito Santo do Senhor e na graça que Ele supre. Os irmãos concordam? Pode dizer amém? Amém. Eu escuto muitos obreiros e muitas vezes já escutei essa frase: manda quem pode, pastor José. Obedece quem tem juízo. Quem já ouviu essa frase, levanta a mão. Parece que todo mundo já ouviu essa frase. Eu nunca concordei com essa frase. Na verdade, nunca gostei dela. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Eu não gosto. E eu vou explicar por quê. Porque tem muita gente, inclusive ministros, que estão mandando, que não tem juízo espiritual e sensatez nenhuma para mandar coisa nenhuma. Não tem vida devocional, não tem testemunho. Na verdade é aquele sepulcrozinho encaiado, cortejando as damas da igreja, assediando. É aquele que pega na mão, não quer mais soltar. Vou ficar por aqui. Diga assim para quem está ao seu lado: já entendi, pastor, pode parar aí. Vai no campo do outro, recebe os dízimos, não presta conta, bota no bolso, presta conta do que é menor, do maior não presta. Aí, como é que cresce, meu irmão? Só, como dizia meu pai, só para baixo, né? Como cauda de... Pois é. Tem muita gente mandando
que não tem juízo espiritual sensato para mandar. E tem gente obedecendo porque perdeu o juízo também. Isso aqui é pastor Antônio José 2:2. O irmão não se escandalize, não. Eu vou explicar um pouco mais. Isso porque tanto quem manda como quem obedece, precisa conservar a essência do Evangelho. Do contrário, meus irmãos, vão se transformar em cobradores de tristeza. Não, irmão, aqui tem doutrina. Aqui é assim, 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 assim. Aqui é assim, assim. Igual o irmão que tinha lá no Sertão Centro-Sul. E na reunião do ministério, ele se levantou. Aí disse, pastor Antônio José, o que é que o senhor acha de um presbítero jogando bola? Aí o irmão que jogava bola disse assim, não é homem não, pai. Por que é que tu não disse que sou eu? Aí disse, não, já que você se entregou. É homem, rapaz, logo na cara. E o irmão que cobrou aquele dia, e foi um salseiro, ainda bem, pastor João Bezerra, que tinha o irmão Eurico para me acudir, né, pastor Leaquim? Nós pastoreamos aquela igreja abençoada de Iguatu. Ele disse, meus irmãos, vocês se acalmem. E eu tentei acalmar os irmãos. O pastor Alcides, nessa época, já estava lá na Abaiara, né? Mas aí aquele irmão que fez aquele salseiro todo, que disse, meus irmãos, quando a gente era menino, gostava das coisas de menino, mas agora um presbítero não fica bem, aparência não. Aí dei aquela palavra, e apaziguei, fiz uma oração, mas não teve jeito. Mas aquele irmão, que como diz o cearense, fez todo o salseiro, passou-se alguns dias, eu pedi o irmão para ir na casa dele, para ele dirigir lá um culto de aniversário, numa congregação próxima. E o irmão foi lá por volta de 4h30, 5 horas da tarde, vá cedo que ele vai ainda pegar a estrada, e é de chão naquela época. E o irmão chegou lá e a casa assim, todo mundo fechado, ele entrou no portão e foi assim pelo corredor, e entrou assim na porta do meio daquelas casas do interior, e estava sentado no sofá, vai, irmão, vai, torcedor do Mengão, irmão, feito doido, pulando no sofá, Vasco e Flamengo, ele torcendo, e criando um problema maior do mundo lá na reunião do ministério. Como é que a gente chama isso, meus irmãos? É farisaísmo, hipocrisia, condenando um pecado que ainda não foi liberto, pregando uma graça que ele não desfruta. Isso é hipocrisia. Mas, irmãos, não contando mais história e indo em frente, então a questão não é ter poder para mandar o que você quiser, é ter autoridade espiritual para mandar e ensinar com amor, conforme os princípios do Evangelho. Agora veja 1 Timóteo 3:15, Paulo recomenda a Timóteo que ensine como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Tem que ensinar ou não tem, meus irmãos? Aí o pastor tem que ensinar. Mas se eu demorar, olha que Paulo estava fazendo já uma programação de retorno. Ó Timóteo, se eu demorar, você faz o seguinte, saiba, você tem que saber como vai ensinar as pessoas, como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é o que, meus irmãos? A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento Meus irmãos, para nós pastores, fica um tanto quanto constrangedor nós estarmos de público ou particularmente dando ordens nas casas dos nossos membros, confrontando as esposas alheias, porque você tem a sua. Você não pode se atrever a fazer isso como alguns obreiros já fizeram, e foi uma confusão grande, de briga, vir de fato na lateral da igreja, porque o irmão disse assim, tu não tem vergonha não, olha a roupa que a tua mulher veio, cara, olha o decote. E aí ele foi dizer que a irmã parecia um Boeing 727, aí o irmão entendeu tudo o contrário, aí quando ele terminou de dizer o Boeing, ele já estava no chão.
Mas o que é que acontece? Se o obreiro não ensina, ele vai ensinar o quê? Regra? Aqui você não usa assim, não usa... Não, ensine princípios. Usa com modéstia, com pudor, com recato. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você não vai dar escândalo com aquelas roupas, que às vezes tem umas cantoras que vêm no púlpito e que tem uns obreiros que não são bem convertidos, meus irmãos, que ele se esquece até de Jesus, perde a graça, e você olha aquele homem com o olhar assintoso, a reunião todinha. Isso é se dentro da própria igreja, do santuário, ele é capaz de um olhar lascivo daquele, tu imagine o que acontece fora. E o evangelho, na sua essência, vai para onde, né, meus irmãos? E ele diz assim: ensine como você convém andar na casa de Deus, se comportar na casa de Deus. Meus irmãos, eu sei que nem sempre a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre procuro não reclamar do som, porque está estralando. Pode estar ruim como tiver, se acabar eu prego sem som. Porque você está criticando, às vezes, assintosamente. O que é que está acontecendo, meu irmão, com esse teclado? Cadê o baterista? Desviou? Não, irmão, teve um problema e teve que ir no sanitário, meus irmãos. Ninguém nunca sabe quando o intestino vai. Está entendendo? Mas ele não sabia o que foi que houve. E aí ele grita com os músicos, ele quer uma coisa. Cadê o irmão? Por que é que fulano não veio? Aquelas coisas assim, assintosas, aquele tom de voz grosseiro. Quando é que essa pessoa vai crescer como ministro? Não, irmão, fulano de tal, é um homem duro, meu irmão, um homem muito grosseiro. Sim, vai se converter quando? Porque Paulo ensina a Timóteo, é no trato, na longanimidade. Os irmãos conhecem bem esse texto. Vamos ao quinto e penúltimo aspecto, diga assim comigo: aceitação e reconhecimento ministerial independe da idade, procede do chamado, do caráter e da competência. Versículos 12 a 14, você tem a base para essa expressão do Espírito Santo. Aceitação, reconhecimento ministerial. Não sou reconhecido. Aceitação, reconhecimento ministerial, independe da idade. Nós ouvimos isso hoje de manhã com o pastor Douglas. Procede do chamado, do caráter e da competência. Como foi que Timóteo alcançou posição e honra e respeito, mesmo sendo um jovem solteiro, na igreja em Éfeso? Diga assim comigo: palavra. O que torna um ministro responsável, ou melhor, respeitado e responsável, porque ele já é, nutrido pela palavra, a essência da palavra. Irmãos, o que torna um obreiro respeitado na igreja é a palavra de Deus. São os conteúdos prioritários do Evangelho, da palavra do Senhor. Aceitação. Ninguém despreze, olha o que diz o texto, pelo fato de você ser jovem, Timóteo, seja um exemplo para os fiéis. Olha só, um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, testemunho, no amor, na fé e na pureza. Meus irmãos, os desafios são cada vez maiores. Dentro da própria casa do Senhor, tem mulheres levianas, que ainda não se converteram. E tem homens também. E, infelizmente, até alguns obreiros. Pastor, mas esse é um negócio muito duro. Mas nós estamos na escola de obreiro, qual é a hora que nós vamos dizer? É para abrir a boca agora, não é não? Obreiro disciplinado, teve um ano, pastor João conversa. Aqui é quando a gente conversa, esse pastor Dom Zé, ano passado, nós tivemos que excluir 4 obreiros. Assédio sexual, pedofilia, pederastia. Que é isso? Obreiro, gente que já foi consagrado, gente que está no púlpito pregando, meus irmãos. Que agora não é mais nada, que não tem mais nada. Cheguei agora em Natal para a EBO, uma palavra ali, perguntei para um querido obreiro do Nordeste: pastor, morreu. Por quê? Por causa do caso extraconjugal, quando estourou tudo, foi tudo. Aleluia. Um evidente progresso ministerial, meus irmãos, custa. Caráter e competência precisam ser desenvolvidos.
ser exemplo na pregação, procedimento, no amor, na fé, na pureza. E veja o versículo 13: retenha com fé, isso aqui fala de essência, e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina. Tem um modelo que você ouviu de mim. Você ouviu de quem? Eu me lembro que cheguei para pastorear uma igreja, agora já não vou dizer onde foi, e quando eu pedi o presbítero para fazer a oração pelo cálice da ceia, ele orou e levantou as mãos e disse assim: Senhor, agora eis aqui o cálice da ceia do Senhor, esse suco de uva. Eu não gosto desse negócio, a Bíblia fala em vinho, não fala em suco de uva, mas esse suco de uva passa do comum para o sagrado. Eu disse: Jesus, agora pronto, voltei para o catolicismo, para a doutrina, o dogma da transubstanciação. Mas eu vou conversar com ele, aonde foi que ele aprendeu. Ele disse, com muito jeito, isso no outro dia, não é no mesmo dia não, senão não dá problema. O irmão se dizia no dia da ceia. Ele disse: meu irmão, aonde foi que, quem foi que você viu a primeira vez orar, passa do comum para o sagrado? Pastor, foi que o nosso querido e saudoso pastor, nosso pai, passou aqui, está com mais de 30 anos. E se eu disser que o irmão aprendeu errado, você... É isso, pastor. Pastor fulano aprendeu, irmão. E como é o certo? Aí lá vai, meu irmão. É 1 hora de conversa para falar do dogma da Igreja Católica, para falar do que o Evangelho diz. E ainda hoje está a briga. É para enterrar o pão, não é para enterrar. É para queimar, não é para queimar. Meus irmãos, vai crescer quando? Vamos crescer quando? Um evidente progresso. Mas quando eu saí daquela igreja, graças a Deus, ele já estava orando diferente, ele aprendeu certo. O Senhor nos chamou para ensinar. Sim ou não, meus irmãos? Manda e ensina. Vamos dizer isso para o companheiro que está ao nosso lado, para ele se alegrar, dizer que você mande e ensine. Só mandar, vai mandando e vai ensinando, em nome de Jesus. Tem umas coisas que você tem mais liberdade, chama o esposo. Eu gosto sempre de fazer a receita do meu querido saudoso pai, pastor Adonias. Diz assim: meu filho, você vai assumir uma congregação, você é um menino, 23 anos. A congregação tem mais de 400 membros na Grande Portugal. Não se assuste não, nem se apavore, Deus vai lhe ajudar. Mas eu quero lhe dar aqui um conselho: cuide bem do Ministério das Mulheres, que o resto vai dar certo. Primeiro. E o segundo, você faça de conta que a igreja do Senhor Jesus é como um lindo cavalo, que tem uma rédea e o cabresto. Você só vai segurar as rédeas para guiar de acordo com a palavra e os princípios da palavra. E o cabresto não. Cabresto você deixa na mão do marido, na mão da mãe, na mão do pai. Ele é quem puxa. Os irmãos entenderam? É um mistério? Eu tenho umas coisas que quem tem que ajeitar é o marido, quem tem que ajeitar é a mãe. Senão você faz como um pastor que já não está mais no nosso ministério. Numa festa eu fui representando o pastor Bastos, festa grande, e tinha uma criança correndo, para lá e para cá, igual ontem, glória a Jesus, e estava correndo. Aí o pastor não aguentou mais, ele disse assim: esse meninozinho não tem pai nem mãe não? Ah, filho do cão para correr. Aí o pai do menino se levantou e disse assim: filho do cão é você, seu pastorzinho de meia tigela, você é nada. Chamou a esposa, a família, saiu bem uns 6. E quem não concorda com esse pastor, a vergonha que ele fez, saia também. Aí saiu mais uns 20. Pense num clima de aniversário depois dessa palavra. Lhe disseram isso, pastor? Não, estava lá, eu vi. Aí faltou sobriedade. O que Paulo ensina, né, também em Timóteo. Na segunda epístola, capítulo 4 também, versículo 5. Sede sóbrio, suporta as aflições. Glória a Deus. Faz a obra de um evangelista. Mas aqui vai ser outra mensagem, quem sabe no ano que vem, né, irmão? Meus irmãos, eu preciso concluir. Paulo disse a Timóteo assim: retenha a palavra da fé,
2 Timóteo 1,13, olha que coisa linda. Retém a palavra da fé e amor em Cristo Jesus, um modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quem foi que você ouviu? Você ouviu de quem? Uma coisa é ouvir de Paulo. Então Paulo diz a Timóteo que se dedicasse nas Escrituras. Olha aqui, meus irmãos, dedique-se nas Escrituras, a exortação ao ensino. Nós estamos aqui em 4:13. Glória a Deus. Até a minha chegada. Dedique-se à leitura. Irmãos, vocês podem repetir após mim esse versículo 13 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Diga assim comigo: até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Se você quiser vir um evidente progresso ministerial, dedique-se à leitura. Nunca dou ouvido do assentimento intelectual. Meus irmãos, hoje está tudo aberto. E eu não quero fazer propaganda não, mas tem uma plataforma de ensino que nós lançamos na igreja recentemente. Em menos de um mês tem quase 2.000 pessoas estudando. Está lá tudo de graça. Mas até a pessoa ter coragem de entrar lá e fazer uma senha, um login, só isso. A pessoa escuta na hora que vai dormir um pedacinho, no outro dia escuta outro. No instante você faz um curso. Hoje você faz especialização um após outro, mas é só querer, mas precisa de disciplina, sim ou não, meus irmãos? Como precisa também para a gente ler a palavra, para estudar a palavra. Dedique-se à leitura da palavra. Agora, o Senhor trouxe algo ao meu coração, meus irmãos. Escute bem essa palavra. A fidelização à igreja. Vou repetir. A fidelização à igreja e ao pastor está sendo fragilizada aonde não há atenção pastoral cuidadosa e profundidade nas mensagens. Eu vou repetir essa palavra do Espírito Santo. A fidelização à igreja, ou seja, as pessoas continuarem na igreja, frequentando a igreja, servindo a igreja, em comunhão com a igreja. A fidelização à igreja e ao pastor está sendo fragilizada aonde não há atenção pastoral cuidadosa e profundidade nas mensagens. Como assim, pastor? Irmãos, meus pastores, não sei se vocês vão concordar comigo, por causa da deficiência na palavra, no cuidado, as pessoas estão tendo acesso, os crentes da nossa igreja estão tendo acesso virtual a outros expositores da palavra, sim ou não, meus irmãos? As pessoas terminam o culto na sua igreja, quando ela chega, ela já coloca Josué Brandão, já coloca pastor A, B, C, D, pelo Brasil afora. Já vou ver o culto do Tempo Central, vou ver o culto no Recife, eu vou ver o Circo de Oração em Pernambuco. Ela vira os canais tudinho, de repente, sim ou não, meus irmãos? Mas por causa da deficiência do cuidado pastoral, pastor que não está cuidando, que não está visitando, que não está ligando, está só dirigindo o culto, já está cansadão, e está esquecendo de pastorear, de gastar tempo, às vezes depois do culto, está cansado, está estourado, às vezes estressado, mas você tem que ouvir a ovelhinha. Ainda tem os doidinhos de Jesus que chegam para contar a mesma conversa. Tem um que eu encontro sempre, esse pastor, eu quero dizer que na época de Juscelino Kubitschek, meu Deus, já me contou essa história 10 vezes, mas sempre, enquanto eu não ouvir de novo, ele não vai me largar. E aí você é pastor até para esses irmãos, então, por causa dessa deficiência, as pessoas estão ouvindo outros expositores da palavra, e o resultado disso que é? Migração de membros, a ausência deliberada nos cultos, porque tem irmão que não vem mais o culto. Por que não vem mais o culto? Não, eu estou assistindo, é o pastor fulano de tal, lá no culto online. Meu pastor não prega mais. Quem ia dirigir o culto, quem ia pregar era fulano de tal, que não tem nada para dar. Já estou cansado de ouvir a mesma coisa. Ele vai só açoitar a igreja. E o irmão está onde? Ele está no culto online, onde tem uma palavra de Deus vigorosa,
às vezes de um pastor reformado, presbiteriano ou batista, que passou a semana todinha estudando para pregar aquele sermão, enquanto nós pregamos um sermão por dia, eles passam a semana toda para pregar um sermão. E às vezes a gente não encontra tempo para gastar 5, 6 horas, porque nenhum sermão será vigoroso com menos de 4 horas ou 5 de meditação. Você tem que parar para ouvir Jesus dizer alguma coisa. E às vezes são dias, e às vezes você precisa pregar pelo menos 10 vezes para Deus te revelar o restante da palavra. É desse jeito ou não é, meus irmãos? Aí você passa o ano todinho pregando, e aí quando chega no outro ano, aí Jesus, agora eu vou lhe revelar o restante da palavra que você já pregou 10 vezes. Os irmãos estão achando graça porque é isso que a gente passa ou não é, meus irmãos? É, Jesus faz. Às vezes você um tempo tremendo com a palavra, isso acontece. Gasta 2 dias, você, meu Deus, e agora, Senhor, está faltando aqui, eu vou aqui, o Espírito Santo ali, aí já está faltando só chegar a hora do culto, aí o Espírito Santo chega, você não vai pregar essa mensagem. Você hoje vai depender de mim, pregue isso. Aí você abre a Bíblia, aí o Espírito Santo abre a boca juntamente contigo, mas isso é coisa do Espírito Santo, sim ou não, meus irmãos? Aí você tem que ir com ele para poder dar certo. Não é todo dia. Então as pessoas estão migrando, as igrejas estão secando, a estagnação da congregação, conflito na liderança local, falta o quê? Palavra. Por isso Paulo aconselha, 2 Timóteo 4:2. Vamos dizer todos juntos, irmãos, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra. Vamos dizer mais forte, pregue a palavra. Esteja preparado. A tempo. Fora de tempo. Repreenda. Corrija. Exorte. Com toda paciência e doutrina. Eu posso fazer uma pergunta, os irmãos não se ofendem? Como está o seu programa de leitura nesse ano de 2024? Eu não estou falando da leitura da Bíblia. Eu estou encaminhando uma nova geração de obreiros em tempo de transição. E, meus irmãos, nós precisamos ler. Pastor, o senhor está inventando, aqui está escrito, pregue a palavra, esteja preparado. Lê. Você já leu algum livro hoje? Ou melhor, esse ano? Quantos você já leu? Eu tirei alguns para indicar para você. O Inspirado, Jack Levison. Leitura maravilhosa. Igreja Centrada, Timothy Keller, só para quem tem coragem. Vai mudar a sua vida. Morreu em março, grande expositor da palavra. O Deus Esquecido, um livrinho pequeno, você lê. Meu Deus, Francis Chan. Você tem um encontro assim com Deus, poderoso. Ou quem sabe o enredo da salvação, esse vai mudar a sua vida. Você vai ver como a Bíblia está toda conectada, de Gênesis e Apocalipse, do Bernardo Shaw, é fantástico. Ou algo mais denso, Igreja Intencional, do A.D. Carson. Quantos livros você já leu? Eu posso dizer aos meus irmãos que esses todos nós... Enfim, mas essas leituras nós não estamos fazendo sozinhos, para dizer eu já li, não. Nós estamos caminhando intencionalmente e treinando obreiros, e você precisa caminhar conosco nessa jornada, e você precisa estar atualizado, você precisa estar lendo isso. E agora vamos para dentro da Bíblia. Ensine. Como? Eu tenho aprendido qual é o evangelho que eu conheço. Como é que está o seu programa de leitura? Como é que está o seu programa de leitura? Não, pastor, eu só leio só a Bíblia. Sim, tem um bom dicionário. Você vai precisar de auxílio para compreender um pouco da cultura das terras bíblicas, para que a mensagem tenha mais conteúdo. Sim ou não, meus irmãos? A gente prepara tudo isso, mas se o Espírito Santo não vier e colocar aquele sal glorioso, aquela graça, não vai adiantar nada, mas você está fazendo a sua parte. A recomendação do apóstolo Paulo, meus irmãos, já nos encaminhando para o final, né? A recomendação de Paulo, só falta 2 versículos agora. Estamos no versículo 14, a recomendação de Paulo a Timóteo 4:14 é assim:
Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética. Você pode até negociar, ou melhor, negligenciar, mas a palavra diz, não negligencie o dom. Eu estou falando do dom do ministério, Números 18 e 7, que diz que o ministério, né, diz que é dádiva ministerial. Nós recebemos os encargos do santuário como dádiva ministerial, Números 18 e 7. Foi o tema da EBO lá em Natal. E o meu subtema foi o temor do Senhor quanto à dádiva ministerial. E nós falamos sobre Nadab e Abiú que levaram fogo estranho. Aí faltou o temor. Sexto aspecto, olha aqui, meus irmãos, repitam comigo, que aqui é o último, vamos todos juntos. Não haverá um evidente progresso pessoal, nem tampouco ministerial, sem uma diligente dedicação. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Veja o texto. Seja diligente nestas coisas. Irmão, vamos ler todos juntos? Todos juntos? Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o teu progresso. Irmão, vamos ler mais forte isso aqui, pelo amor de Deus. Todos vão ver o seu progresso. É algo evidente. Mas aí tem que se dedicar em tudo. Olha o que diz o texto. Todos juntos. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Agora veja 2 Timóteo 1, 13 e 14, que eu estava na primeira epístola. Paulo diz assim: mantém, Timóteo, o padrão. Olha o que é que ele tem que se dedicar, para que veja o progresso. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você e eu, meus irmãos, não precisamos mostrar o nosso progresso, não. Ninguém precisa aparecer. Às vezes aqui é lá que chama um companheiro, um dirigente de congregação, um líder, que ele faz tanto cartaz, tanta coisa, e aparece a foto dele em todo canto. Está na janela, está na porta, está no chão, está no tapete. É foto demais. Se ele fizer um folder, se tiver 10 páginas, tem 10 fotos. Você não precisa mostrar o seu progresso, você não precisa se esforçar para estar em evidência. Você não precisa de seguidores, não precisa de joinha, não precisa de nada não. Tudo que você precisa, e eu preciso, é conservar a essência do Evangelho nos nossos deveres ministeriais, pessoais, familiares, matrimoniais. É claro que eu não estou criticando quem usa redes sociais, porque nós usamos bastante para promover o ensino e a pregação do Evangelho. O que eu estou dizendo é que promoção pessoal não significa um evidente progresso ministerial conforme as Escrituras. E aí concluo no versículo 16 que diz assim: atente bem para a sua própria vida. Está escrito, 1 Timóteo 4,16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. E os irmãos sabem, todos esses deveres, são 2 cartas pastorais. Perseverando nesses deveres, pois, fazendo isto, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Por experiência própria, meus irmãos, eu aprendi que só haverá progresso pessoal, espiritual e ministerial quando nós passamos pelo menos por 5 testes espirituais básicos. Eu quero convidar todos para ficar em pé, vou só citar os testes para a sua reflexão. Essa é uma experiência pastoral prática de vida da nossa jornada, mais de 40 anos já. Outros obreiros aqui têm muito mais tempo do que eu. Eu pensei que o tempo ia demorar mais, mas passa muito rápido. Um dia desse, ele estava ali, o pastor Adonias, né? Rolando lá no Morro da Taíba. Ele ainda consegue rolar de morro abaixo, eu... É verdade, o pastor Adonias é bênção. Eu, pastor Israel, nossa juventude estava ali, e irmãos, a gente começou no ministério, e foi uma aposta de Deus, e é só a misericórdia do Senhor estarmos aqui.
Nossos pastores arriscaram tudo, não é verdade, meus irmãos? E a gente vai passando o tempo, e de repente, a gente agradece ao Senhor por ter chegado até aqui. Mas um evidente progresso ministerial, segundo o Senhor, pelo seu Espírito Santo e sua misericórdia me fez perceber, tem pelo menos 5 testes para a gente passar. Os irmãos podem repetir comigo? Diga assim: primeiro teste, vida devocional disciplinada. Paciência testada. Sua paciência vai ser testada. Não, você não vai escapar. Humildade manifestada. Eu teria um texto para cada um desses pontos e pregaria 1 hora só neles. Fidelidade provada. Salmo 31, 23 diz que o Senhor guarda os fiéis, né? E por último, diga assim: fé acrescentada. Vamos ler todos juntos uma conclusão que eu anotei. Eu falo e os irmãos repetem após mim. Vamos dizer juntos: disse um certo sábio, sem transpiração, nenhuma inspiração, o progresso ministerial exige um processo que envolve trabalho árduo, dedicação, cuidado pessoal, estudo da palavra e perseverança. Paulo desejava e torcia por um evidente progresso pessoal e espiritual e ministerial do seu discípulo Timóteo. E agora só eu vou me reportar a vocês com muito amor, com muito temor e cheio de gratidão por esta oportunidade tão preciosa. É exatamente isso que eu desejo para todos os meus pastores, meus irmãos. Desejo que todos vocês cresçam na graça e no conhecimento e que o vosso progresso ministerial seja evidente aonde vocês forem. Preguem a glória de Deus, para a glória de Deus. O Senhor vos abençoe em nome de Jesus.